Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais um programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. E para nós sempre é uma grande alegria poder reservar essa meia hora diária para nos encontrarmos. Eu com você, você comigo, mas acima de tudo, nós nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Isso é muito bom. Vamos então iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E essa semana nós estamos fazendo uma semana mais mariana do que o normal. Nós sabemos que Maria aprendeu do seu próprio filho que a grandeza está em fazer-se servidora, principalmente dos mais humildes. Se nós soubermos observar o comportamento de Maria, se nós soubermos observar como ela transitava no meio dos apóstolos, como ela era apoio para Jesus, como ela era obediente a Jesus, seremos melhores cristãos. A cristã, por excelência, foi Maria, a mãe de Jesus. Maria viveu de perto a sabedoria em ser cristã, a primeira e grande verdadeira cristã, Nossa Senhora. Saibamos fazer isso também. Vamos pedir a Maria que ela interceda por nós para que sejamos, como ela, verdadeiros cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E como verdadeiros cristãos, nós temos que encontrar com Deus. E quando nos encontramos com Deus, percebemos a sua bondade, o seu amor, o seu tamanho e, ao mesmo tempo, as nossas dificuldades. Diante da luz, encontramos as sombras. Vamos juntos agora fazer o nosso ato de contrição de hoje. Senhor Deus, atraí-nos para vós com o vosso amor misericordioso, como atraístes Maria, para que se realizasse nela a vossa vontade redentora. Aceitai nosso coração, mesmo que ele seja pequeno, para que cresça no vosso amor, derramado por mim no alto da cruz, que se tornou minha luz. Amém. Durante toda essa semana, nós juntos estamos pedindo a graça de viver como Maria, que viveu como orou. Repita essa frase: Senhor, quero viver como Maria, que viveu como orou. Hoje, especialmente, pedimos ao Senhor que ilumine a nossa missão, para que seja um compartilhar e uma experiência de encontro com Cristo, para que possamos testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de família a família, de comunidade a comunidade, do jeito de Maria. Peça isso para Deus essa semana. Senhor, quero a minha família do jeito de Maria. Rezemos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de uma fé viva, forte e atuante. Uma fé que salva e santifica, uma fé mariana. É chegada a hora de acolhermos a palavra de Deus, a palavra de Deus que será pregada. E nós, depois de acolhermos ela, de passarmos por toda a transformação que ela vai nos trazer, então poderemos vivê-la. Para que isso aconteça de fato, vamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E hoje nós vamos acolher os ensinamentos de Jesus através do pregador que é o Dercides Pires. Dercides você conhece, pregador experiente, já caminha na renovação desde a década de 80. Não que o Dercides seja velho de forma alguma, mas a palavra de Deus é madura no seu coração. E é isso que eu te convido então para acolhermos. Deus te abençoe, Dercides. Você que vai pregar para nós agora a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Dessa palavra nasce muito do que nós da Renovação Carismática somos. Deus abençoe.
Boa noite, Júnior. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que está em 2 Coríntios 12. Nesse trecho nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo: basta-te a minha graça. Quando me sinto fraco é que sou forte. Está em 2 Coríntios 12, versículos 7 e seguintes. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Então, irmãos e irmãs, nós vimos que nesta palavra, o nosso Deus nos dá um sentido para o sofrimento e ainda nos ajuda a entender como é que nós vamos agir, como é que nós devemos agir, para que o Senhor possa agir por nosso intermédio, como é que nós podemos agir e o que devemos fazer para que o poder de Jesus haja em nós e através de nós. Aí no versículo 7, nós vimos que o Senhor dá um sentido para o sofrimento. Aqui, nesta palavra, nós vimos que era para Paulo não ficar vaidoso, não correr risco de ficar vaidoso. Ora, irmãos e irmãs, o sofrimento humano é algo bastante incompreensível para nós que somos filhos e filhas de Deus. Para quem tem fé, aparentemente, o sofrimento não tem explicação, mas é justamente para aquele que tem fé que o sofrimento deveria encontrar uma explicação no próprio Deus. O mundo fica perplexo diante do sofrimento, das angústias, dos desesperos, da fome e de tantas outras coisas. O mundo questiona até a existência de Deus ante o sofrimento. Mas sofrer faz parte da vida humana. E muitas vezes a gente não entende o sofrimento porque não temos um sentido para o sofrimento. Nesse caso aqui específico de Paulo, ele encontrou um sentido. Ele diz aqui que havia um espinho em sua carne. A palavra de Deus não diz que espinho é esse. Ele diz mais, que era um anjo de Satanás que o esbofeteava. Então o sofrimento dele deveria ser muito grande. Ele, um missionário, um homem de Deus, um homem por meio do qual Deus realizava grandes prodígios. As pessoas doentes, quando eram tocadas pela roupa de Paulo, nem Paulo estava na roupa dele, roupa velha, quando tocavam as pessoas eram curadas. Era um homem muito usado por Deus. E ele se deparou com esse dilema. Pediu a Deus 3 vezes que o livrasse do sofrimento, e o sofrimento não se apartou dele. Como entender isso? Certamente Paulo, orando, perguntou ao Senhor: por que isso, Senhor? E o Senhor então lhe revelou que era para que ele não caísse no perigo da vaidade. Certamente porque ele era um homem muito usado por Deus. Corria risco e estava ali sob perigo de ficar vaidoso. O mundo não quer reconhecer suas fraquezas. O mundo não quer reconhecer suas fraquezas. O mundo tenta resolver os seus problemas, as suas vidas, tenta conseguir soluções para todas as questões da vida, usando poderes humanos. E nesta palavra, além de nós vermos que Deus dá um sentido para o sofrimento, Deus também nos ensina como resolver nossos problemas. E não é usando poderes humanos, não é usando poderes da mente, não é com pensamentos positivos. Muita gente quer dominar o próprio Deus com pseudo-profecias nos dias de hoje. É um tal de profetiza isso que Deus vai fazer, profetiza aquilo que Deus vai fazer. Isto não está na palavra de Deus.
O que esta palavra nos mostra é que quando a gente está na nossa fraqueza, significa que quando nós reconhecemos o nosso estado de fragilidade humana, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a fraqueza do nosso ser, quando nós reconhecemos que não temos força para resolver a nossa vida, para resolver nossas doenças, nossos problemas, neste exato momento em que reconhecemos essa limitação humana, o nosso coração se abre para a ação de Deus. É neste momento que o Senhor então começa a agir em nós e por nosso intermédio. Porque quando nós colocamos a nossa esperança nos poderes humanos, nos pensamentos humanos, nos poderes da mente, nessas pseudo-profecias e em outras coisas mais, nós estamos deixando Deus fora da situação. E Deus quer agir em nós e por nosso intermédio. Paulo aprendeu isso. Na sua fraqueza, quando ele se sentia fraco, é que ele estava forte, não nele mesmo, mas porque o Deus de Paulo, que é o nosso Deus, que é o Deus de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, que é o Espírito Santo e o Pai, agia nele, por meio dele, a favor dele. E nós devemos aprender isso então, irmãs e irmãos, podemos aprender isso nesta noite. E podemos neste momento deixar que o mesmo Deus que agiu em Paulo, que agiu em Jesus, haja também em nós. E é este o nosso convite, que cada um de nós agora abra o nosso coração para que o nosso Deus haja em nós, em nossas fraquezas, manifestando o poder dele em nós, por nosso intermédio e a favor de nós e daqueles que nos pertencem. Amém. Deus os abençoe. Decides, quando eu estou fraco é que eu sou forte. E olha o tanto que Jesus é sábio. Ao ensinar o apóstolo Paulo, o mesmo Deus dá sentido para o nosso sofrimento e nos ensina a resolver nossos problemas. Nós sabemos o quanto que precisamos. Eu sei o quanto isso é importante para a pessoa normal, comum, como eu e você, que enfrentamos problemas, que temos dificuldade, que temos dores, que enfrentamos tantas situações. E às vezes não sabemos como somos capazes de sair delas. Pela força de Deus. A força de Deus que o Senhor coloca em nós, que nos empresta, que age de uma forma profunda na nossa vida, no nosso coração e da nossa família. Creia, não tenha medo. Não tenha medo de, como o cego Bartimeu, dar um passo no escuro, um salto no escuro, pela fé. Deus não nos falta. Deus jamais vacila no seu amor conosco. Este é o momento em que eu te convido, mas eu insisto nesse convite. Seja conosco um co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Evangeliza conosco, evangelize junto. Basta você entrar no nosso site, que está passando aqui, e participar conosco, sugerindo história de fé, fazendo pergunta para o Momento Edificando sobre a Rocha, ou mesmo partilhando por e-mail, Twitter, Facebook, qualquer trecho do programa que você entende que vai ser importante para aqueles que você ama, tá bom? Vamos agora ao Momento Edificando sobre a Rocha. E hoje, no bloco Edificando sobre a Rocha, nós acolhemos a pergunta da Cleane, do setor Portinari. A Cleane pergunta assim: Francisco Júnior, foi São Pedro o primeiro Papa? Foi, é verdade. A resposta talvez poderia ser bem resumida. Foi. O primeiro Papa na Igreja Católica foi São Pedro, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Nascido no ano 10 a.C., Simão Pedro exerceu seu pontificado entre os anos 30 e 67. Você pode até perguntar para mim, Francisco Júnior nasceu no ano 10 a.C., quer dizer que ele tinha 10 anos quando Jesus nasceu? Pode ser, apesar que esses dados são históricos, eles não batem certinho. Quando você faz as contas, não dá certinho, porque o próprio Jesus não nasceu no ano 0. Isso você tem toda a questão da história. Mas São Pedro, ele tem uma grande importância para nós, os católicos. Eu acredito que ele tem importância para todo mundo, mas a gente reconhece a importância, pois é considerado o fundador da igreja junto com São Paulo. Esses foram os organizadores da igreja. Foi também considerado o primeiro bispo de Roma, apesar de não existir consenso histórico sobre a sua ida à capital do Império Romano. O cargo de primeiro Papa lhe foi dado anos depois, pois tal título começou a ser usado cerca de 2 séculos mais tarde. Olha que interessante. Ele era o líder dos cristãos, naturalmente.
Os próprios cristãos não eram chamados de católicos, isso foi uma coisa que veio depois, mas vale a pena você dar uma estudadinha nisso. A fonte que nós buscamos foi História da Igreja e o autor Ronald F., da página 10, tá bom? História da Igreja. Tem muitos livros interessantes que vale a pena você ler. Você que tem em casa e acha difícil, e hoje a solução é ficar procurando tudo na internet, e nem sempre nós temos boas respostas, pega a sua Bíblia, é muito comum na Bíblia Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, da tradução de Jerusalém, das edições paulinas, da TEP, todas as Bíblias elas têm umas boas introduções antes dos Evangelhos, antes dos Atos dos Apóstolos, e essas introduções fazem algumas explicações desse tipo. Mesmo que você não tenha acesso a um livro, procure, acostume-se a ler essas explicações que vêm antes dos livros na Bíblia, tá bom? Ajuda muita coisa. Geralmente, neste momento, depois que a gente responde a pergunta, no momento edificando sobre a rocha, nós fazemos uma oração, uma rápida oração pedindo a intercessão de um santo. Nós vamos continuar fazendo essa oração, mas eu quero te propor algo mais nesse tempo que nós estamos nos preparando para celebrar a grande festa da padroeira do Brasil, de todos os brasileiros, a festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu te convido a fazermos juntos, aí você na sua casa, na sua família, um gesto de amor. Como é isso? Nós vamos, durante toda a novena da Mãe Aparecida, dedicar a ela um gesto carinhoso, um gesto de amor em nossa casa. E você pode, inclusive, colocar a intenção que você quer, a volta de um filho para casa, que um filho deixa as drogas, que o marido larga a bebida, que o cunhado arruma um emprego, seja a necessidade que você tiver. Nessa hora, você coloca uma flor, acenda uma vela, segura uma imagem de Nossa Senhora, segura a medalhinha que você traz no peito, abrace quem está do lado da sua casa, faça essa oração de mãos dadas, vamos nos unir, vamos fazer juntos um gesto de amor, demonstrando que nós somos uma igreja só, com um único Pai e uma única Mãe. Rezemos. Maria, Deus vos chamou para a grande missão de serdes a Mãe da Redenção. Aceita o nosso gesto de amor, que agora vos oferecemos, pois queremos que nossa vida seja uma oferta de gratidão, diante do vosso amor sem medida, por Deus e por mim. Amém. Afinal de contas, todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, ela é interessante, ela mexe com a gente que é pai. Diz que certa vez uma criança, pequenininho, chegou para o pai e perguntou assim: pai, quanto que o senhor ganha? O pai pegou, falou o valor dele. Ganho tantos reais por mês. Quanto que isso dá por semana? Aí o pai fez as contas, falou: quanto que isso dá por hora? Falou: filho, o que é isso? Para que você sabe? Não, pai, me fala, quanto que o senhor ganha por hora? Aí ele falou, vamos supor, vou falar um valor qualquer aqui, 10 reais. Então tá bom. Foi embora. Passado algum tempo, o menino volta para o pai: pai, o senhor disse que ganha 10 reais por hora, não é? Me dá 3. Que isso, menino? Não sei o quê. Para isso da criança saber, era para me pedir dinheiro, e deu uma bronca no menino e foi embora. Depois, quando chegou a noite, ele ficou com consciência pesada. Aquela preocupação toda da criança, tão novinho, preocupado com dinheiro, saber quanto que ele ganha. E depois pedindo dinheiro para ele, 3 reais. Aí ele, consciência pesou, foi lá no quarto e falou: meu filho, você já está dormindo? Não, pai, eu estou acordado. Está aqui os 3 reais. Ai, que bom, pai, muito obrigado, eu precisava muito desse dinheiro. Agora, ele correu, juntou umas moedinhas que ele tinha guardado no cofrinho, contou: pai, eu dei conta de juntar 10 reais. E para que você quer isso, meu filho? Me vende 1 hora do seu tempo. Já pensou? O filhinho, ele ficou fazendo toda uma economia para comprar 1 hora do seu pai. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.